Quantas almas se revelam no caminho que se segue, quanta alegria em tantos lábios que pedem, quantas almas se revelam caminho que... Minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, nós rogamos a Jesus, nosso Senhor, que nos resguarde, que nos guarde e que nos abençoe hoje e sempre. Nós nos sentimos sempre muito felizes ao ocuparmos esse espaço aqui e ocuparmos o espaço de referência e de semelhança nas instituições espíritas onde a gente vai, mas em particular nessa casa, porque é uma instituição onde a gente fala aos nossos amigos, aos amigos que nós vemos sempre, e ainda que a gente fique muito nervoso, muito ansioso, os rostos são os rostos de sempre, né? À exceção de alguns outros companheiros que nós não temos oportunidade de vê-los sempre nas múltiplas atividades que a Casa Espírita, que os trabalhadores realiza, ao que nós os convidamos. Venham para essa casa. Essa casa, ela é um manancial, ela é um ambiente único, que se a nossa vida ela é difícil, eu não consigo imaginar o que seria a minha vida sem essa instituição. Vindo aqui, eu já sofro de neuroses, de pânicos, de ansiedades, de desesperos, de angústias, mas sobrevivo, reflito e sigo adiante. Eu fico imaginando o que seria de nós se nós não tivéssemos esse espaço abençoado. Nós que estamos aqui adoecemos, nós que estamos aqui temos os nossos filhos com as suas situações difíceis, igual ao daqueles que vêm extemporaneamente à casa. Nós que estamos aqui temos dificuldades financeiras, temos dificuldades afetivas, aqui não abre os nossos caminhos, nem traz a pessoa amada de volta, mas nos faz refletir sempre por que a pessoa amada foi embora, e quase sempre o motivo somos nós. O motivo é a gente. Então, vir para a Casa Espírita é esta chance abençoada de se olhar sem verniz, de se olhar sem a maquiagem, de se ver como de verdade se é. Eu costumo dizer que as demais religiões, elas afagam os seus participantes. A doutrina espírita chuta os seus participantes, bate nos seus participantes, porque ela está amaciando a gente, né, Paulo Jorge? Quanto mais a gente lê uma obra espírita, quanto mais a gente se informa sobre a doutrina espírita, nós descobrimos que ela não tem misericórdia nenhuma com a gente, porque ela está ali justamente com o seu objetivo primeiro, que é tirar o melhor de nós. E não se tira o melhor de ninguém sem se fazer esforço, sem se ter, às vezes, suor, muito suor, rios de lágrimas. É onde existe isso. As pessoas, às vezes, vêm para a Casa Espírita esperando encontrar aqui uma bênção, né? E a bênção que se encontra aqui é a bênção de se ter uma luz sobre si, uma luz real que te faça enxergar quem você é de verdade e onde se precisa ajustar. O tema de hoje versa sobre a educação, fala sobre a educação, e nós não vamos falar sobre educação acadêmica, até porque não temos capacidade para falar sobre isso, nem temos capacidade sequer para falar educação sobre outros aspectos, mas vamos fazer algumas reflexões sobre o mundo de má educação que nós estamos... Oi? Não, deixa ele aí. Que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos
observando hoje. Os dias estão muito difíceis. E nós estamos descobrindo as pessoas de uma forma seca, usando as mídias sociais, usando as redes sociais. Lê-se verdades como se fossem verdades absolutas, que independente de serem autênticas ou não, elas vêm cheias, muitas vezes, de uma má educação. Os indivíduos, eles não sabem de verdade o que são, quem são e qual seria a sua função aqui na Terra, aqui neste mundo, aqui nesta existência. A partir do momento que você adentra a uma casa espírita e adentra a doutrina espírita, seja nas obras, seja naquilo que você vem nos esdes da casa, a nossa casa está sempre aqui insistindo aos companheiros, quinta-feira, 20 horas, não é, Kátia? O esde está acontecendo, o estudo sistematizado, onde a gente aguarda as pessoas. Quando a gente adentra a isso, nós vamos começar a fazer uma diferença. A informação espírita começa a fazer uma diferença na nossa vida, e essa diferença inicia-se na diferenciação, na distinção entre instrução e educação. Nós levamos uma vida ouvindo dizer que as pessoas eram bem educadas porque as pessoas eram bem instruídas. Quando nós queríamos fazer referência a alguém, dizendo assim, mas fulano tem uma educação esmerada, fala francês, fala inglês, sabe usar um garfo de peixe, sabe comer escargot sem fazer ânsia de vômito ou fazer a conchinha voar longe. O fulano sabe se portar à mesa, é uma lady, é um gentleman, é alguém que tem uma aparência que a nós nos dá essa sensação de educação. Se nós formos refletir sobre a educação e a instrução, nós podemos começar dizendo que a instrução é aquilo que você recebe de fora para dentro de você. É a informação que você recebe. Então, quando você resolve fazer uma vida acadêmica, fazer uma universidade, você não está refletindo sobre sua educação. Você está refletindo sobre sua instrução. Educação é o que você vai fazer depois que você tiver auferido e recebido e acumulado e juntado todo aquele mecanismo instrutivo na sua vida. A instrução, ela visa a sobrevivência do homem. A instrução é o saber que se adquire, que é o convencional, na sociedade onde a gente vive. O homem, ele é instruído para viver neste mundo. E quando nós lemos as obras espíritas, principalmente as obras que versam sobre como é a vida do outro lado, nós vamos fazer uma descoberta severa que tudo aquilo que nós nos instruímos, basicamente não serve para nada lá. Não se aplica em nada. Então, quando você pega as obras de André Luiz e lê uma por uma, você vai descobrir que há médicos que não sabem ser médicos na erraticidade, que a sua medicina não funciona. Você vai descobrir que se desmonta toda essa questão instrutiva que nós resguardamos como um elemento que se associa à educação. Então, instrução é uma coisa. É possível que nós possamos nos relacionar com pessoas altamente instruídas e terrivelmente mal educadas. Porque a educação já é aquilo que você coloca para fora. Já é aquilo que sai de você e vai para fora. É quando você apanha aquilo, tudo que você recebeu ao longo da sua existência, potencializa aquilo, dá sentido àquilo e mostra aquilo para o lado de fora. Se a instrução é o saber que se convenciona, o convencional, a educação é o saber real. Porque ela vai nos acompanhar a vida, essa e as múltiplas outras que nós iremos viver.
Algumas vezes encontramos pessoas nas ruas, pessoas simples, que não têm as letras, que não têm as informações, que não têm o academicismo nosso, e são indivíduos que têm um olhar gentil sobre o mundo, educado sobre o mundo, uma racionalidade sobre o mundo. É aquele indivíduo que em outras vidas, que em outras épocas, somou o conhecimento e devolve ao mundo hoje esse conhecimento de forma prática e objetiva. Em primeiro lugar, nós precisamos repensar essas questões do que é ser educado. Ser educado é ser informado, ou ser educado é bem utilizar a informação que você recebeu. O que é ser educado de verdade? É adquirir uma sabedoria que vai te acompanhar por essa e pelas múltiplas outras vidas que nós estamos seguindo aí. Então, hoje nós estamos falando que este mundo que está profundamente bem informado está terrivelmente mal educado. Nós acessamos hoje informações em qualquer lugar e nós adquirimos hoje uma gama de informação gigantesca, enorme, e vez por outra nós perguntamos assim, do que está servindo isso para o homem? Do que está servindo isso para um homem que se informa? Está servindo sim, ele está acumulando algo que em determinada época, que em determinada hora, que em determinada vida, ou que em determinadas múltiplas vidas, isso virá, e virá de forma que as pessoas realmente se eduquem e adquiram o conhecimento real sobre a vida e a existência. Só que a gente está se chafurdando na informação, e esta informação está nos distanciando muitas vezes do processo educativo, porque justamente ela nos tem feito profundamente arrogantes. Nós encontramos um conjunto de pessoas profundamente bem informadas, altamente bem informadas, que não conseguem expressar educação na sua relação junto ao mundo. Ou seja, a informação ainda não os está fazendo pessoas melhores. E quando a gente reflete isso, e reflete isso aqui, numa instituição espírita, sob a ótica espírita, é que nós precisamos alertar os nossos irmãos e nos alertar. Isso é um alerta que nós nos fazemos sempre, que aquilo que nós estamos sorvendo do mundo, absorvendo do mundo, não é exclusivamente para essa vida. A educação é algo que nós estamos forjando para que se experimente nesta vida e para que se siga nas múltiplas outras vidas. O Espiritismo que nós adotamos como fé, como algo a seguir, ele é eminentemente educativo. Ele é eminentemente relacionado à educação, porque ele te informa, mas ele diz a você o que essa informação precisa fazer em você. Ele alerta a você o que isso que você sorveu, aprendeu, bebeu, precisa restituir ao mundo num mecanismo de educação, num processo de mudança dos hábitos que nós esperamos que a sociedade possa experimentar, que a sociedade possa viver. Se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um mundo mais educado, é preciso que nós recordemos sempre que a educação não é do mundo, a educação é da individualidade do ser. Então, nós não temos responsabilidade de mudar o mundo, mas nós assumimos ao reencarnar o compromisso de nos mudar, de nos autoeducar. Educação é algo que não se leva a ninguém. Educação é algo que se adquire a partir das informações adquiridas e que nós refletimos no outro o que aquilo nos fez de bem, e isso servirá certamente de estímulo e de exemplo para que o outro opte por seguir ou não o caminho, a rota que nós optamos em seguir. O Espiritismo, no seu aspecto filosófico, no seu
tríplice aspecto filosófico, científico e religioso se corporifica rapidamente da seguinte forma: a filosofia invoca as dúvidas, as questões, as perguntas, o querer saber, o querer se informar. A ciência justifica e explica as questões que você guarda, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. Esta ciência espírita que nos permite relacionarmos-nos com o mundo invisível passa a nos explicar isso. E quando nós recebemos este aspecto da informação, porque a filosofia e a ciência são aspectos de informação, é na religiosidade, enquanto espíritas, que nós começamos a demonstrar ao outro o quanto nós estamos nos educando. Se há aquele espírita que pergunta, que tem a resposta e que não muda, o circuito não está sendo fechado. Porque justamente esse aspecto religioso é um aspecto que nos faz vislumbrar este mundo infinito que nos aguarda, que nós podemos viver até um dia em que fitaremos os espíritos melhores, superiores a nós. Não adianta você formular perguntas, muito menos você receber todas as respostas, se isso não muda o que você é, se isso não te educa. Quando nós vislumbramos espíritas que ainda de sempre reagem mal ante um mundo tão deseducado quanto os mal educados que estão aí fora, nós dizemos assim: sim, nós somos humanos, mas nós já temos informação que a maioria dos outros humanos não receberam ainda, dizendo-nos e reafirmando-nos as suas dúvidas. Elas já têm respostas, e nas respostas você começa a encontrar o sentido da vida. E é justamente este sentido da vida que nos faz mais educados e que nos faz, num plano maior, mais religiosos, porque passamos a exercer a bondade, a caridade, o amor ao próximo. Para que esta educação se dê forma, Herculano Pires nos fala em uma de suas obras, o Curso Dinâmico do Espiritismo. Ele divide o seguinte, que os 3 grandes agentes de educação do homem, os 3 maiores agentes de educação do homem, segundo Herculano Pires, seria, em primeiro lugar, o amor. Mas o amor é algo que a gente repete e fala, e insiste, e replica, e diz sempre. Existe até uma musiquinha sertaneja que diz que o amor é um bichinho, né? Que rói o coração da gente e dói. Nós começamos a ver o amor na nossa vida como um elemento de dor. É esquisito como o ser humano consegue focar para algo que é divino, que é a presença de Deus, que é a forma divina na nossa vida, guardar a forma de dor. O que nós vemos em rede social, pessoas replicando o amor com sinônimo de dor, nós percebemos que as pessoas não compreenderam ainda o que é o amor. Herculano Pires, então, ele nos diz que o amor abrange a tolerância e o poder que o ser humano tem de compreender o outro. O amor suporta de janeira. E suporta sem fim. O amor que coloca limites é um amor instrutivo, não um amor educado. O amor é algo que nós vamos vivendo e que, na medida que nós oferecemos mais, mesmo que nós não recebamos de volta, porque amor não é sentimento de mão dupla. O amor real é um sentimento de mão única. Eu dou, eu ofereço. Eu cedo porque sei que cedo o que tem em mim, e se tem em mim, não preciso que você me dê de volta. Toda pessoa que espera amor de volta não doa amor, doa paixão, doa simpatia,
doa elementos que precisam ter uma alimentação de volta. Porque o amor é um sentimento gigante demais. Quando perguntaram a Jesus, quando dissesse o que é, como eles entendiam, quando Jesus pergunta aos apóstolos como eles o compreendiam, e João volta e lhes diz que Deus era amor. Então o amor não precisa ser alimentado de volta. Na medida em que nós precisamos ter o nosso amor saciado pelo amor do outro, é sinal que nós temos algo que não é amor. É um jogo, é um negócio, é um sentimento diverso àquele, porque o amor não acaba. Quando as pessoas falam assim, o nosso amor acabou, ele nunca existiu, ele tinha outras formas. Era a paixão, era a convenção, era o corpo físico, eram os recursos financeiros, era o encantamento com o que se via, com o que se olhava, com o que se auferia daquela relação. Amor não acaba. O amor é algo que segue para sempre. As pessoas que um dia disseram se amar e que no outro dia dizem que se odeiam, nunca se amaram. Elas constituíram estas relações fundamentadas em algo que não era o amor de verdade. Porque o amor de verdade compreende, suporta. O amor de verdade não é constituído, fundamentado, segundo nos diz Herculano Pires, na mentira. Amor não aceita a mentira. Se nós, para nos tornarmos agradáveis aos outros, precisamos mentir sobre o que somos, precisamos mentir sobre o que em verdade nós somos, significa e reflete, sem qualquer sombra de dúvidas, que nós estamos vestindo máscaras afetivas para que as pessoas gostem da gente. E na medida em que nós começarmos a nos apresentar como efetivamente somos, as pessoas começam a descobrir o que a gente é. Aí este amor acaba. Então, por isso que é tão complexo dizer eu te amo. Porque quando eu digo eu te amo, eu estou dizendo eu te aguento, eu te suporto, eu te tolero, eu te quero saudável, eu te quero enfermo, eu te quero com dinheiro, eu te quero na miséria, eu te quero me querendo e vou continuar te querendo, mesmo que você não me queira. Porque não há nada que você faça que pode tirar de mim o amor. Porque é algo que eu já superei. Não há mal que você me realize que possa tirar de mim esse amor. Nós temos esse amor. Olha, tivemos um dia. E no finalzinho da sua vida, ele olhou lá para a multidão e olhou para cima e falou assim, Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor. As pessoas o levam à morte, e aqueles que o levam à morte, ainda assim lá de cima, no crucifixo, no madeiro infamante, ele olha e diz, Pai, perdoa, porque ainda assim eu os amo. Mas isso é Jesus. Mas, meus irmãos, qualquer pessoa que já entrou numa casa espírita, alguma vez na vida, já ouviu a pergunta 625 de O Livro dos Espíritos, quando o Allan Kardec pergunta ao mundo invisível o modelo e guia da humanidade, e eles respondem categoricamente, sem respirar, vede Jesus, é a menor resposta de O Livro dos Espíritos. Vede Jesus, ou seja, se vocês quiserem algo nesta vida, o modelo é ele, o exemplo é ele, a aparência é ele, sigam a ele, meçam-se por ele, ainda que ele seja gigante e nós sejamos tão pequenos. O amor não converge com a mentira, ele diverge da mentira, e a mentira ela é capaz de desmanchar as reedificações de um possível amor que estamos vivendo. O amor vai além do sangue. Porque quem só ama os seus não reconhece a questão da multiplicidade de reencarnação. Os seus hoje não serão mais seus amanhã. E muitas pessoas que estão ao seu redor hoje são os seus de ontem, que não têm mais o mesmo sangue seu, e que chegaram próximo a você, ou que você os circunda e está ao seu redor. Aquele indivíduo que começa a aprender,
o que é o amor e como este amor se manifesta de forma mais ampla, plena, passa a exercer este olhar maior. Nós estamos vivendo num mundo mal educado, porque nós amamos mais a nós do que amamos aos outros. Amamos mais, nós estamos pedindo a Deus que a América do Norte tampe uma bomba na Coreia do Norte para acabar com aquele sujeito que está ameaçando o mundo. Não há amor. Aí nós pedimos, ele morre lá na Coreia do Norte, reencarna em Cabo Frio, tanta moça aqui, fértil, para poder recebê-lo, tanto o pai vai receber o quinzinho no Brasil e aqui, e aí vai ter que reformular, vai ter esta visão que foge ao sangue, que nós instigamos e insistimos na casa espírita todas as vezes, tem que amar mais. As pessoas acham que isso é joguinho, sabe? Eles amam. Não é uma questão de sabedoria para a harmonia do planeta. Se eu só amo os meus, se eu só olho para os meus, se eu não consigo expandir a minha visão para o meu entorno, para o meu em volta, eu mostro que sigo o amor de informação. A informação que eu recebi é que ele é meu filho e que eu vou amá-lo. A informação que eu recebi é que ela é minha mãe, então eu vou amar. A informação que eu recebi é que ele é meu irmão e que eu vou amá-lo. Agora, quando você supera a questão informativa, porque família é um elemento exclusivamente que informa, informativa quem está ali, aí você amplia para um saber educativo. Um saber que vai além do seu lar. Um saber que se expande além do seu lar. E nós vemos indivíduos que têm uma relação profundamente obsessiva com os seus entes familiares, tão obsessiva que não conseguem enxergar o que está acontecendo fora da sua casa. Com um conjunto de pessoas em demandas, em necessidade. O amor não é gosto. Não é preferência e nem o desejo. Nós costumamos dizer, eu amo vermelho, eu amo esse sapato, eu amo essa comida. Não, isso não é amor, isso é gosto, porque isso muda. Gente, como eu já amei aquilo e hoje não amo mais. Seria bastante interessante, a título de instrução e de educação, que nós começássemos a usar melhor as palavras. Você não pode amar um frango com quiabo. A gente não ama um frango, a gente gosta de um frango, nos dá prazer um frango com quiabo. Porque se você amar um frango com quiabo e amar loucamente, quando você chegar na erradicidade, que não terá frango com quiabo, você sofrerá com aquele amor jamais reencontrado novamente. Então, a afeição é algo que não se muda, mas o desejo, o gosto, a preferência, isso muda sempre. E na nossa falta de educação espiritual, nós jogamos todos os sentimentos no mesmo saco. Jogamos as coisas todas no mesmo lugar. Nós temos o desejo, dizemos que isso é amor. Nós temos uma determinada preferência, dizemos que isso é amor. Nós temos um gosto, dizemos que isso é amor. Então nós começamos a usar o amor, que é o sentimento maior, mais amplo, o sentimento que dá forma a Deus, como se nós falássemos de um frango com quiabo, de um vestidinho vermelho, ou de um shortzinho maneiro, de uma camisetinha que eu tenho e que eu amo. Então, se joga as coisas num plano, num nível, o que só ressalta o quanto, além de muitas vezes mal educado, somos mal instruídos sobre o uso da palavra. Costumo ouvir às vezes companheiros assim, mas eu tenho um orgulho enorme do meu filho. Nós não temos orgulho de nada. Orgulho é um sentimento ruim. O Livro dos Espíritos diz que é um câncer social. Eu sou feliz em descobrir o que o meu filho virou. Eu sou feliz em ver o que o meu filho é. Eu sou feliz em ver o caminho que o meu filho está vendo. Sempre que você é orgulhoso, você pega o seu filho, tira ele de uma relação normal e comum e guinda ele a um plano de distinção.
E sempre que nós distinguimos as pessoas, nós corremos o risco de humilhar as outras. Então, eu não sou orgulhoso dos amigos que tenho, eu não sou orgulhoso da vida que tenho, eu sou feliz com tudo que Deus me permite, porque se eu for orgulhoso, recordando o livro dos Espíritos, eu guardo em mim um sentimento infeliz, um sentimento que apanha os meus, e ao invés de ligá-los ao mundo, para que eles sirvam ao mundo, eu os distancio do mundo, para que o mundo possa olhar para mim e para eles com olhares de inveja. O orgulho que a gente exalta serve como elemento e mecanismo para que o outro olhe a gente com inveja. Quem ama não se orgulha. Quem ama é feliz. É feliz com aquelas relações que tem, e que amplifica, e que soma, e que faz mais e mais e mais. A educação da vida principia-se com o sentimento de amor. Pessoas que não aprenderam a amar para fora, pessoas que ainda precisam amar exclusivamente aos seus, pessoas que ainda amam mais a objetos, mais a elementos do que amam a própria existência, são pessoas longe de um mecanismo educativo, de uma educação de ser. Porque, veja só, o amor é algo que, se você o tem em real, suporta quando aquilo que está perto de você vai embora, porque o sentimento fica. Se você ama profundamente o sapato vermelho e ele quebra o salto, ou ele suja, você sofre. Agora, como é que um indivíduo pode sofrer? Sofrer no mundo por isso. Reflete exatamente o plano instrutivo que nós vimos recebendo, que quando usamos aquilo, os outros nos olham, nos observam. E agora quem vai me olhar? Porque eu não tenho mais aquele elemento. O amor é algo que segue conosco, independente do que nós vestimos, do que nós estamos sorvendo, alimentando, da maneira que vivemos, da residência que estamos. O amor é algo muito maior. Mudar este mundo passa pelo amor, começa pelo amor. Mas este amor que ama ao PT, ao PSDB, ao PMDB, ao DEM, ao PP, ama o Temer, ama a Dilma, ama o Roberto Requião, ama todos eles que estão ali, compreendendo que se eles fazem algum mal, creiam, o pior dos males fazem a eles. Porque vão ter que responder com todos os seus equívocos. E nós estamos assistindo aqui. Agora também guardamos um mal na gente, porque botamos eles lá. Então nós somos cúmplices daqueles. Mas nós não sabíamos quem ele era, também nem procuramos saber. Nunca nos informamos, nunca lemos sobre a origem daquelas pessoas. Então veja, o amor que nós esperamos. As pessoas amam muito essa nação, mas estão esperando que uma guerra se faça. Como é que pode isso? Que amor insano é esse que se acredita que num levante de guerrilha nós vamos resolver um problema que é fruto justamente da ausência de sentimento, da ausência de amor que nós esperamos acontecer. Seguindo ao amor, vem o trabalho. O trabalho, ele é uma exigência para a transcendência. Nós não conseguimos ir além sem trabalharmos em qualquer plano. Você não consegue sair da linha de miséria sem trabalhar. Você não consegue edificar a sua casa sem trabalhar. Você não consegue levar o alimento à sua mesa sem trabalhar. A sua conta de luz, sua internet, tudo que você usa, você precisa trabalhar. Mas a necessidade que o homem precisa, a necessidade que existe no homem de trabalhar, ela vai muito além dessa perspectiva que a gente tem e resguarda, que é de nós angariarmos bens, angariarmos fundos para a nossa vida. O trabalho não existe para que você construa o poder. Ele não existe para que você acumule posses, e muito menos para que as posses que você acumule te dê o poder. Não é esta a função.
Nós trabalhamos para nos manter, nós trabalhamos para avançar, mas juntamente a isso, servindo-nos do amor primeiro, nós trabalhamos para que o nosso ofício pessoal possa atender e aliviar a vida dos outros. Então é importante que nós nos perguntemos diariamente, para aqueles que trabalham de segunda a sexta, de 8 às 18, a quem o seu trabalho serve, além de você e da sua família? A quem? A quem o que você faz atende diretamente? Não vamos falar nas questões dos impostos, dos valores, mas a quem aquilo que você faz atende além do seu lar? A quantas pessoas as suas 8 horas por dia de trabalho, que é uma demanda de força enorme, o seu serviço, o seu ofício atendeu? Em determinada hora do dia você consegue amplificar o seu serviço para servir as outras pessoas que estão ao seu redor? Ou o seu serviço é algo que assiste exclusivamente a você e a sua família? As posses, os valores, os recursos que você amealha servem exclusivamente a quem? E nós precisamos ver diversas vezes quanto nós juntamos de carga excessiva de trabalho para juntarmos valores excessivos que ao final não nos servirão de nada para o local que nos aguarda. Não nos atenderão de forma alguma no ambiente para onde a gente vai, no mundo invisível. Você não acredita nesse negócio? Venha para a Casa Espírita, venha estudar e se informe. O Centro Espírita, já falamos isso em várias oportunidades, não é um lugar simplesmente para nós virmos aqui num domingo, tirarmos de cima de nós todos os nossos obsessores, para termos uma semana leve, somando com novos obsessores até o domingo que vem, quando eu voltarei para um outro chuveirão de Jesus, onde eu tomo aquele banho fluídico que desliga todos os meus espíritos sofredores. Eu preciso ir no centro. Eu acho muito interessante que as pessoas precisam sempre ir no centro quando elas estão ruins. Elas dizem assim, eu preciso no centro ajudar. Eu preciso ir no centro servir. Escuto sempre pessoas dizer, eu hoje preciso muito ir no centro. Para quê? Para desencapetar, para tirar os capetas de cima. Aí você fala assim, fulano, nós esperamos que o seu serviço se expanda além disso, que você caminhe um pouquinho mais adiante. E nós não estamos advogando exclusivamente aqui por esta casa, mas falamos pelas múltiplas instituições espíritas, não espíritas, por instituições que esperam que nós possamos apanhar um pouco da nossa força, da nossa melhor força, porque as pessoas falam assim, quando meu sonho é me aposentar. Porque quando eu me aposentar, eu vou me dedicar. Primeiro, hoje, se passar a lei da aposentadoria, 45 anos de trabalho, você vai se aposentar com artrite, com artrose, com reumatismo, com catarata por fazer cirurgia. Então você vai se aposentar e vai para o médico se cuidar. Não sobrará tempo para ir para a casa espírita, porque você vai ter que recauchutar todo aquele corpo profundamente exausto. A doutrina espírita, Jesus, o Cristo, a obra do bem precisa de nós na flor da idade, com energia sobrando, para que nós possamos servir aqueles que estão ao nosso redor, exercendo este amor que nós esperamos que possa acontecer. Herculano Pires nos diz que o que realmente move o mundo não é o serviço que a gente faz com os nossos braços e mãos, mas é o serviço que se faz na mudança de consciência. Esse é o trabalho consciencial que se realiza para que o amor chegue aos escaninhos do mundo, chegue aos cantinhos do mundo. Esse serviço que nós precisamos insistir aos nossos irmãos que a gente faça e que a gente sirva. Então a instrução que nós recebemos poderá amplificar a nossa educação. Educação essa que se inicia com amor, ganha força no trabalho e se fecha em definitivo com a solidariedade.
A solidariedade, nos fala Herculano Pires, que ela precisa ser dividida em 3 aspectos, que nós a dividimos em 3 aspectos. Nós a dividimos no seu aspecto micro. É a solidariedade que nós temos institucional, é a solidariedade que nós temos no nosso ambiente de trabalho, é a solidariedade que nós temos na casa da gente. É a solidariedade que nós exercemos com aqueles que nós sabemos quem são. Esse é o primeiro aspecto de solidariedade. O segundo aspecto, que é o aspecto macro, é o aspecto que você se volta a ser solidário com quem você não vê, com quem você não sabe que é, não conhece o nome. É aquele indivíduo que chega no meio do caminho, na rua, na sua rua, e você está com uma sacolinha de roupa, levando para casa espírita, e ele fala assim: dona, a senhora tem uma roupinha para mim? E achei, é aqui que vai ficar. Já deixa a sacolinha ali. É este elemento macro. E segue ele dizendo que além do micro e do macro, nós temos a solidariedade meta, para fora. É esta relação solidária com o mundo invisível que nos aguarda e mundo invisível de onde viemos. Então, é este exercício que eu aprendi, um amor que precisa converter-se em serviço, em trabalho, que ganha forma num processo solidário. Que eu começo naquilo que eu sei, que eu vejo, e que depois eu passo a exercer para aquilo que eu não conheço, que eu não sei onde vai chegar, mas que eu simplesmente faço, porque o meu ofício de amar é servir, passando ainda a perceber o quanto eu preciso ser solidário com quem já se foi, com quem está no mundo invisível, quem se encontra na erraticidade, nas suas lutas existenciais. Isso é uma coisa que a Casa Espírita nos invoca sempre, amarmos os outros. Mas Allan Kardec, na pergunta do Livro dos Espíritos, na 930, ele nos fala o quão é difícil ser solidário, porque nós temos preconceitos sociais. Ele diz o seguinte: se nós conseguíssemos exercer solidariedade, sem que essa solidariedade fosse vestida de um preconceito social, não haveria ninguém em miséria. O que é esse preconceito social? Nós olhamos e avaliamos se esse merece ajuda ou não. Isso é um preconceito social. O amor não comporta preconceito social. Aí nós passamos pela rua, vimos uma mulher sentada, com a esmola. Ela tem um filhinho lindo nos seus braços, lourinho, de olho azul. Bem que poderia ser seu filho. Aí você olha e se ressente, mas veja, uma criança tão linda, com olhos azuis tão profundos, sentada aqui. Aí nós fazemos uma foto e lançamos na rede social a campanha Bebê Gato. Porque já teve mendigo gato, já teve a modelo gata viciada em crack, e isso nos comove. Por que nos comove? Porque eles são semelhantes a gente. Então, para eles, a gente olha, poderia ser meu filho, poderia ser meu sobrinho, poderia ser... Aí nós passamos por um homem negro, com cabelo desgrenhado, sem um dente, completamente bêbado. Esse não é nosso. Esse não merece. Esse nós temos assim, ele precisa de um quintal para capinar. Olha o tamanho do braço deste homem. Então, para este, a gente lança... legisla, esquece o amor, esquece o nosso serviço de resgatar aquela pessoa. Então nós começamos, Allan Kardec nos fala isso no século XIX, que o indivíduo, o ser humano guarda preconceito social na solidariedade. A solidariedade, ela é feita, fundamentada naquilo que se vê. Conversamos com uma pessoa e ela sabe falar a língua portuguesa bem, articula bem, mas menina, você fala tão bem, tão direitinha, tão bonitinha, nessa situação. Não nos ressente aquelas pessoas que estão sentadas na porta do banco, esmirradas, olhando para baixo, uma moedinha, por favor. Eles são invisíveis a nós, porque o nosso preconceito sequer consegue olhá-los e identificá-los.
E aí vem Herculano Pires nos dizer que a solidariedade, ela tem que ser no micro, sim, mas tem que expandir-se para o macro e ir para o mundo invisível, ir para o além. Agora, se eu escolho a quem vou ajudar, se eu escolho a quem vou servir, eu escolho a quem vou dar o meu amor. Então o meu amor tem endereço. Ele não é ainda uma verdade, um saber, ele é uma informação que eu tive. Aquele merece, esse não. Às vezes nós ajudamos a alguém, vem um outro por trás e diz assim, ó, o que você deu vai virar tudo a cachaça. Não faz mais isso não. Aí você recebe aquela informação, o seu amor vai pelo ralo abaixo para aquela pessoa. Sabe, o que as pessoas fazem com a ajuda que você dá não é um problema seu. Bote isso na sua cabeça. É um problema de quem recebe. A nossa função é ofertar. Jesus deu, simplesmente deu, e ainda assim foi morto no final. O problema é de quem? Nosso ou dele? Quem é o culpado do lance? Ele porque ofereceu ou nós porque o matamos? Nós fizemos o que era a natureza do nosso ser e ele fez o que era a natureza dele. Quando você não ama por natureza, Alfradique, você ama porque escolhe. É o preconceito que te guarda. Então não é amor, é negócio. É um jogo para nós vermos o quanto vamos ser felizes. Por isso que o Evangelho nos diz sempre, guarde a caridade que você faz, não mostre. Porque aí você vai fazer por quem é bonito, por quem é feio, por quem tem boa aparência, por quem fala direito, por quem não fala nada, por quem é sóbrio, por quem é bêbado. Você simplesmente atenderá, fará, auxiliará, sentará, conversará, orientará, auxiliará, fará todos os rás possíveis que o verbo te permitir. Com aquele indivíduo, fazendo com que ele possa experimentar o amor na sua forma mais ampla. Mas esta evolução, este processo de educação que vislumbra o amor, o trabalho e a solidariedade, ele vai desencadear em nós alguns elementos, em particular, 2 elementos. A dor é o primeiro dos elementos. Mudar dói. Amar dói. Servir no bem dói. Ser solidário dói, porque é um exercício que você faz que visa matar o homem velho que tem em você. E todo este processo de mortificação interior para se tornar um indivíduo melhor gera a dor. O mal, a dor, o sofrimento, atributos da vida terrestre, têm forçosa razão de ser. Eles são o chicote, a espora, que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Leon Denis nos fala no problema do ser, do destino e da dor. Ele nos alerta sobre isso. E então, este exercício para ser melhor confronta-nos com todos os males do mundo que começam a acertar a gente. Quanto mais você quer ser educado, quanto mais você quer receber uma educação para o ser, mais você apanha. Por que você apanha? Porque os ignorantes, os informados ou os mal informados, exclusivamente, não querem que você se torne melhor, querem que você mantenha-se nivelado por baixo, nas suas angústias. Quer que você seja egoísta, quer que você não sirva ao teu próximo, quer que a sua vida humana seja inútil ao seu semelhante e útil somente a você e aos seus. Eles querem isso, forjar na gente e forçar na gente o processo de orgulho, de sentimentos infelizes, aliados ao sofrimento que a gente tem por ser melhor. Meus irmãos, quem escolheu Jesus na presença do Espiritismo, prepare-se, vai sofrer. Não tem jeito. Se nós viemos para a casa espírita com a esperança de que as nossas dores vão passar, pode ser que as físicas passem, mas as morais vão comer a gente.
Porque a transformação começa a macerar a gente. Não dá para você estar neste mundo e pertencer a ele. Você tem que se educar, tornar-se melhor para a vida futura que te espera. Mas tem algo bom que se tem neste caminho, aliado à dor, que é o autoconhecimento. Aqueles que amam, que servem e que se solidarizam, começam a descobrir o tamanho do que são. Começam a descobrir o poder que tem nas mãos de, através do seu próprio esforço, mover o mundo e fazer o mundo ser melhor. Quando nós nos percebemos numa vida nos perguntando quem somos, agora, se não sabemos quem somos, como conhecemos de sentimentos tão nobres e tão puros? Então é preciso começar a viver os sentimentos nobres, puros, no trabalho, na solidariedade, no amor. Ainda que o sofrimento venha, chegará o autoconhecimento. E é aquele momento que você consegue olhar para o outro e dizer assim: meu Deus, eu descobri o que é o amor. Porque eu não preciso que ninguém me dê mais nada. Mas eu descobri que amando, eu preciso dar. Eu descobri o que é o serviço no bem, o trabalho no bem. Porque ainda que eu tenha o meu ofício que gera os recursos que alimentam a minha mesa, que me permite que eu viva, toda a minha energia não tem como objeto exclusivo a minha casa, o meu lar, o meu umbigo. Eu passei a olhar para quem está ao meu redor e, olhando para o lado de fora, a solidariedade ficou clara nos meus olhos. E aqueles que chegarem, sejam da forma que for, com a aparência que tiver, no estado que for, do jeito que for, na fé que tiver, entorpecidos, alcoolizados, raivosos, eu não vou deixar de servi-los e solidarizar-me com eles. Eu não vou deixar de levar para eles o amor real. O amor que eu já sinto em mim e que não pode ficar ausente da vida desses nossos companheiros. Nesses dias em que nós estamos diante de um mundo profundamente mal educado, como falamos inicialmente, e altamente bem informado, o nosso objetivo hoje aqui foi nós pensarmos sobre isso e nós pensarmos sobre nós nesta máquina. O nosso quinhão neste mundo sem educação que nós estamos vivendo. E fazer esta reflexão íntima sobre o amor que eu preciso viver, o serviço que me espera de sempre, a solidariedade que deve ser realizada sem que os meus olhos tenham dúvidas daquilo que veem, porque o amor me guia e me manda adiante. Eu vou sofrer ao fazer isso. É inevitável. Eu vou sofrer. Se Jesus teve o fim que teve fazendo aquilo, como podemos ousar nós dizer que a nossa vida ela tem que ser isenta de dores e de sofrimentos? Faz parte da experiência existencial. Mas no final, o conhecimento será nosso e exclusivo. E terá valido a pena insistir. Persistam. Eu digo isso para mim diariamente: Marcelo, insista, não pare, não desista. Não, você já fez isso tantas encarnações, quase fez nessa já. Não pode parar, tem que insistir. E insistir na didática educativa. Ama, trabalha, solidariza-se, aguenta a dor que advirá disso e no final sobrará para nós o conhecimento de nós mesmos. E não há conhecimento mais rico a nós levarmos a existência fora do que o nosso conhecimento individual, o nosso autoconhecimento. Que Jesus, nosso Senhor, nos guarde e nos abençoe hoje e sempre. E que o Espiritismo seja algo vivo na nossa vida, a nos instigar diariamente às transformações e às reformulações extremamente imprescindíveis, não para o mundo, mas para nós, para que a gente seja um ser humano melhor e um ser humano mais feliz.